Nesse vídeo eu vou te apresentar exatamente a caixa preta da minha prática clínica. Eu vou te mostrar o terceiro segredo que origina aí dezenas de enfermidades crônicas, das mais simples às mais complexas. Eu sou Raquel Terra e desenvolvo pessoas com a medicina chinesa. O que eu vou mostrar hoje vai ser útil até para aqueles profissionais de saúde que não conseguem encontrar a causa das enfermidades de forma alguma ou não conseguem manter o paciente em seu consultório. Muita atenção! Antes de eu começar, tá aqui no vídeo para você os 3 outros vídeos. Esta é uma série de 4 vídeos. Lá no final você pode clicar e assistir a série completa. E tem uma outra opção. Na descrição do vídeo vai estar aí cada link, os 3 links apresentando os 3 segredos que originam as enfermidades. Então vamos lá? Vou apresentar aqui para você que é profissional da saúde, recebe o seu paciente. Imagina lá no seu consultório, você recebe um paciente com arritmia e insônia, 2 alterações importantes, e você com o diagnóstico da medicina chinesa e conhecendo esses 3 segredos, eu vou mostrar como você pode ver o seu paciente de uma forma bem mais ampla, assim como orientá-lo. Você recebe com essas 2 alterações. Então, com o diagnóstico, você percebe que o paciente tem 2 outras alterações que ele não verbalizou: dor lombar e muito medo. Você pode associar com os sintomas iniciais, porque a medicina chinesa integra e analisa o corpo, os órgãos, de forma interdependente. E vou ainda um pouco mais além. Você vai observar com o diagnóstico que o paciente tem queixas que ele nem sabia que tinha, que já são alterações importantes. Por exemplo, você observa que a memória está fraca, que ele tem incontinência urinária, muito comum em mulher, as mulheres com um grau de debilidade grande hoje, um pouquinho de tosse, um pouquinho de urgência, já tem uma urina que escapa, alteração importante, e com o diagnóstico você vai saber exatamente por quê. Bem, se para você é complicado integrar os sintomas como esses que eu passei aqui agora, exemplificando o seu paciente, eu sei porque eu passei pela mesma questão. Durante muitos anos eu tratei de forma razoável e diagnostiquei mal. Terminei a primeira pós-graduação em 96 e até 2001 eu tratei de uma forma muito superficial e tinha uma grande frustração. Até que eu fui à China e percebi que eu fazia muito errado porque não conhecia a base da medicina chinesa. Pesquisei, me aprofundei, fui na tradução na íntegra do mandarim e hoje eu trago o que tem de mais precioso dentro da conceituação básica dos alicerces da medicina chinesa. É uma satisfação prestar essa contribuição para os profissionais de saúde. Então vamos lá. Os 2 segredos anteriores que estão nos primeiros vídeos mostram a definição de essência, de energia, de uma forma um pouquinho mais precisa. Você no final do vídeo assiste lá para poder integrar todos esses 2 conceitos com o conceito de agora, que vai ser o primordial para a percepção aí da integridade do diagnóstico, que é a definição primeiro de espírito. Antes de eu definir para você, que é completamente diferente a visão de espírito para o oriental, eu quero pedir para você, se não se inscreveu, se inscreva aí no meu canal, no final compartilhe esse vídeo e principalmente comente, deixe para mim qualquer dúvida. Vamos ajudar a medicina chinesa a chegar ao maior número de pessoas e tirar as dúvidas aqui para eu contribuir melhor no seu dia a dia, combinado? Então vamos lá. Voltando para o espírito. Para a medicina chinesa, o espírito é a integração de tudo que o seu paciente é. Vamos lá, você observa esse paciente que chegou com arritmia e insônia na sua prática. Olhar o espírito dele é olhar como ele fala, como ele reage às suas perguntas, né? Seja com o corpo, com o olhar, com a fisionomia, a postura, o tom de pele, como ele escuta, a clareza, né, das palavras, a tendência que ele teve a adoecer ou não, ação do sistema nervoso, observar as funções de cada órgão, tudo que o seu paciente tem integrado, como ele se apresenta, é o diagnóstico do espírito.
Espírito não é tratar uma parte, não é uma emoção, não é, algo muito sutil que o paciente tenha que meditar para você acessar o espírito. Não. Para a medicina chinesa, o espírito é o ser, é o seu paciente como um todo. Como ele se apresenta? É esse organismo interdependente. E quando você tratar o seu paciente, esse espírito tem que responder. Se você tratar arritmia, paciente com arritmia, com insônia, é o paciente mais acelerado, pode ser mais vermelho, mais ansioso. Tratando o espírito, que a gente vai ver como, você vai, quando você atinge o espírito, você vai acalmar e a fisionomia vai mudar. Você vai observar uma pessoa com uma linguagem mais clara, com um olhar mais brilhante. Então, acessar o espírito primeiro é acessar o ser como um todo. E no diagnóstico você observa como esse espírito. Vamos lá, uma pessoa que tem o olhar pálido, apático, desanimado, muita insegurança, medo, sente mais frio, é um espírito sem viço, sem vigor, sem reflexo positivo, sem otimismo. Então, a medicina chinesa mensura esse espírito com uma circulação baixa. Nós podemos reduzir a circulação do paciente através dos canais ou acelerar, ativando essa circulação interna, mudando hábitos, orientando alimentos, você percebendo que o espírito, esse paciente, circula de forma fraca, você vai ativar a circulação interna para que ele responda de forma mais otimista. Vou ser um pouquinho mais clara, vou mostrar para você aqui 5 portas do espírito, para que você identifique por qual porta o paciente se enfraqueceu, e isso vai ser fundamental. A análise dessas 5 portas é a base da análise do diagnóstico, tá bom? Então vamos lá. Olhos, primeira porta, o brilho do olhar do seu paciente, como o olhar dele se apresenta, ele te olha nos olhos, ele tem um olhar brilhante, ou tem um olhar pálido, já com a íris branquinha, olha para baixo, olha sem clareza, sem firmeza, tá? Então, olho é a primeira porta. Então, aonde o paciente se relaciona, o que ele vê, quais são os desejos, aonde ele está levando essa porta, né? Você vai ver se ele está poluindo, enfraquecendo ou não esse espírito, lembrando que o espírito é o ser como um todo. Segunda porta, ouvido. O paciente sabe ouvir, sabe silenciar, ou ele te atropela, responde rápido, tem a fala confusa, fala o tempo inteiro, o que você orienta, nada ele consegue fazer. Segunda porta do espírito, como ele ouve, consegue ouvir música, consegue perceber o outro, é autocentrado, tem um ego muito inflado, não sabe ouvir. Você vai ver o nível de vibração, o nível de força desse espírito e vai definir lá espírito fraco, vigoroso, espírito apático. Tem toda a classificação de acordo com o diagnóstico da medicina chinesa. Terceiro, boca, outra porta do espírito que está aí ligada ao ouvido. Ele ouve mais, fala mais. Então a boca facilita a tua percepção pela palavra do paciente. Quarta, nariz. O paciente respira bem. Dentro da medicina chinesa tem vários exercícios respiratórios para acalmar a mente, para acessar melhor o coração, para trazer o que o paciente tem de mais íntegro e puro. E ele respira com suavidade ou tem a respiração curta, tem cansaço ao falar. Quarta porta importante. E aí, vamos para a quinta porta, que é a pele do paciente. Como é a pele? É uma pele seca? É fria? É muito quente? O paciente sua fácil? Tem edema? Ele pega sol ou detesta sol? Está dentro de casa o dia inteiro? É outra forma do espírito se nutrir, lembrando que nós somos uma célula que viemos de uma única célula, que desenvolvemos aí, chegamos em média por dia a 430 trilhões de células, mas que nós não estamos fora do universo, nós somos resultado da integração com ele. Então, onde vai a pele do seu paciente? Vai na natureza?
gosta de se relacionar, tem bons hábitos sociais, ou é uma pessoa fechada, uma pele que não tem boa troca com o universo. Seja a sociedade, a natureza, o trabalho, se ele toma banho frio ou quente e toda a palpação. A pele é uma porta do espírito, sim, porque o paciente pode adoecer porque não pega sol, pode adoecer porque fica o dia inteiro no computador, pode adoecer porque toma muito banho quente, excessivamente, banhos quentes demais todos os dias, podem pouco a pouco ir enfraquecendo o interior. Análise sua dentro dos critérios de diagnóstico básico da medicina chinesa, que vai ser muito útil lá para quando você chegar e receber o seu paciente, realizar perguntas. Tenho certeza que realizando perguntas, seguindo esses 5 pontos básicos, essas 5 portas, vai mudar a forma que você observa o seu paciente, a forma que você orienta e principalmente a forma como você diagnostica qualquer enfermidade crônica, seja uma dor lombar, seja uma depressão, uma dor de cabeça, seja qualquer alteração urinária. Todas as enfermidades crônicas, de acordo com os critérios básicos da medicina chinesa, sempre temos que analisar com muita calma a essência, a energia e o espírito, porque o espírito nutre a energia e a essência. Eles se intertransformam a cada segundo de vida. Além dessas portas, o segundo ponto básico para o seu diagnóstico, para que eu contribua exatamente com a sua prática clínica, é saber que o espírito vem da transformação da energia. Uma pessoa que não tem energia, que eu falei no vídeo lá do segundo segredo, não tem fome, não tem sede, não tem movimento, é apático, ela suga do espírito e vai ficando uma pessoa sem brilho, sem viço, sem esse reflexo positivo. Uma pessoa que tem alterações de essência, que é problema de herança, genética fraca, alteração na infância, problema ósseo, memória fraca, interfere na energia, que vai interferir no espírito. A maior preciosidade, o maior valor desses 3 conceitos é saber que os 3 segredos, os 3 tesouros da medicina chinesa, eles se intertransformam. Por esse desconhecimento, nós enfraquecemos, o seu paciente vai enfraquecendo dia após dia, porque ele não sabe como nutrir esses tesouros, como nutrir o espírito, a energia e a essência. Lembrando que um vira o outro através dos canais, mapa comprovado por toda a parte ocidental, Organização Mundial de Saúde, artigos científicos, dezenas, milhares hoje já comprovam esses canais e como esses canais fazem os tesouros se intertransformarem. Saber nutrir a essência, a energia, você vai conseguir ter um espírito mais otimista, mais firme e com mais vigor. Agora, voltando um pouquinho para as 5 portas, eu vou orientar de forma mais precisa o seu diagnóstico, para depois você deixar para mim aqui se foi útil, como foi o resultado na sua prática clínica. É muito importante esse feedback para eu saber se você olhou o seu paciente diferente, diagnosticou melhor, tá bom? Vou passar orientações básicas para você poder nutrir o espírito. Tem lá orientação para nutrir a essência, nutrir a energia. Vamos nutrir agora as 5 portas do espírito. E para te passar os 5 pilares do espírito, para que você utilize esse conceito na sua prática, consiga olhar o seu paciente, analisando o espírito, esse organismo dele complexo e interdependente, eu vou primeiro definir 2 conceitos básicos. Que aconteceu algo que foi um crime no Ocidente. Alguns autores, por um grande equívoco, para ser mais delicada, confundiram o espírito com a mente. E algumas traduções altamente agressivas colocam lá, espírito é igual a mente. E se você for para o mandarim clássico, para os textos tradicionais das universidades da China, o espírito não é a mente de forma alguma. A mente, ela reage de acordo com o nível dessa percepção, o nível do espírito. E quando a mente ela tenta ficar acima do espírito, são as pessoas com muito ego, vaidade,
são as pessoas que explicam tudo com A mais B, ela se perde, seu paciente vai ficar infeliz, com vários problemas de saúde e com o coração seco. Então eu vou primeiro clarear a definição de mente e de espírito e depois passar para você os 5 pilares do espírito para que você utilize aí na sua prática. Combinado? Então vamos lá. Mente é o intelectual, o racional, o lógico. É aquele paciente que explica tudo e você não consegue perceber o que ele sente. Muitas vezes nem ele sabe mais o que gosta, o que não gosta, o que sente, quem ama. É um paciente altamente mental, racional, o que ocorre, infelizmente, de forma alarmante hoje em dia. A mente pode ser brilhante, tá? Aqui não é uma destruição, a mente cria, inventa, empreende, constrói edifícios espaçonaves, grandes obras de arte, você utiliza a mente também, só que a arte, principalmente, você integra com o espírito, né? E as grandes execuções da mente, elas estão alinhadas com o espírito. Então, mente, racional, lógico. E o espírito, Raquel? Vamos lá. O espírito é quem percebe. O espírito é quem compreende. A mente entende a lógica e o espírito compreende. Porque a compreensão, a intuição, a percepção, elas estão em outra frequência. Tem até uma analogia aqui, uma discussão do Michelangelo com Leonardo da Vinci. Imagina, 2 gênios. Um falava que a obra de onde vem a arte, de onde vem aquela obra espetacular. Um falava que a obra já estava ali dentro daquele concreto de mármore, ele só libertava a obra. O outro dizia que a obra estava dentro dele e ele jogava para o mármore. Então a arte, na verdade, ela está num lugar que é dentro de cada um. E a forma que você vê, você é uma extensão. 2 gênios discutindo onde está a arte. Eles tinham a capacidade de perceber a arte porque eles abriram a percepção, abriram o coração, alinharam o espírito. O espírito é o que traduz aí na sensibilidade, as pessoas sensíveis, intuitivas, com uma percepção diferenciada, requintada, elas têm um espírito avançado, um espírito com mais força. E é a melhor circulação do corpo que produz esse espírito. A melhor circulação interna, a circulação que tem ritmo, força, intensidade, porque essa desmaterialização do sangue para o que é percepção, para o que é não substancial, não material, depende de toda a matéria. A forma que a energia desintegra todas as células e constitui a percepção é o que a medicina chinesa estuda, tá bom? E agora a mente. A mente é o primeiro pilar. O primeiro pilar do espírito é conhecer a mente do seu paciente. Saber se é uma mente que manipula, que arma, é uma mente que boicota ele mesmo, que acontece muito hoje, pacientes que não se percebem, ele, tô ótima, Raquel, tô super bem, aí o pulso a 100, o pé gelado, incontinência urinária, cheia de mágoa, de trauma, como assim ótima, né? Quem tá ótima? Então, uma mente que não entra, que não relaxa. Então, primeiro pilar, conheça a mente, para saber se ela é um contribuidor do espírito ou é uma forma do espírito se esvaziar. E para fechar o primeiro pilar, eu vou trazer aqui uma frase importante do Oriente que diz: a mente é uma péssima senhora e uma ótima servidora. Se ela for senhora, ela manda no corpo e ela desorganiza a saúde. Ela tem que servir a quem? A consciência divina, que é o que nós chamamos de espírito. Você tem que perceber se o paciente te responde com a consciência divina, com esse ser integrado, ou te responde com uma mente rápida, prática e com pouca percepção. Se a mente é positiva, ela observa e depois ela deixa o espírito observar e depois ela verbaliza, depois ela racionaliza a razão e a percepção agindo de forma a uma contribuir com a outra, tá bom?
Segundo pilar, o autoconhecimento. Seu paciente tem autoconhecimento, ele se conhece, ele sabe quem ele sabe das suas fragilidades, dos seus defeitos, que todos nós temos, ele sabe exatamente o que faz bem, o que faz mal, ou ele não tem noção do que faz mal? As pessoas às vezes estão agarradas no que faz mal, porque não sabem exatamente identificar onde está o mal e também porque não se conhecem. Terceiro pilar do espírito, autoestima. Seu paciente tem uma boa autoestima, ele se ama ou ele colocou o outro acima dele? É muito comum hoje as pessoas fazerem muito pouco, mães por filhos, onde se adoece muito. Você faz muito pouco por você e muito mais por um filho. Você compra um apartamento para um filho, o melhor carro para um filho, o curso dos sonhos do filho, mas não se preocupa com seus sonhos. Infelizmente, é comum na prática clínica. Então, tem como nós fortalecemos, ativando a circulação interna, você pode elevar a autoestima do seu paciente. 4 pilar do espírito, dar e receber. O que significa isso, Raquel? Observe se seu paciente, ele dá, o limite de dar e receber é dar quanto não te destitui e receber quanto não destitui o outro. E aí vai para mãe, filho, marido, mulher, relações íntimas, familiares. Será que você dá tanto que te destitui? Você paga todas as contas do seu marido? O seu paciente faz tudo pelo filho, pela irmã, pela mãe, ou nada por ele? Então ele está dando quanto destitui a ele mesmo. E receber, você recebe, vendo que o outro está ficando vazio e não tem vergonha, que é um sentimento nobre. Não tem limite, então dar e receber é o limite. Teu paciente estipula bem o limite do que ele tem empatia com o próximo, ou o mundo é ele, o umbigo dele. Você tem que perceber isso para você contribuir, porque essas pessoas não são felizes. Essas pessoas super vaidosas que estão acima de todo mundo, elas são solitárias. Elas não querem ser assim. O paciente não tem culpa. Ele age assim por fraqueza, muitas vezes por autoestima baixa. Ele fica vaidoso, os arrogantes são muito inseguros, os arrogantes, prepotentes, eles são, na verdade, muito medrosos. Então não é culpa, nós temos que ajudar, orientando e fortalecendo o nosso paciente. Quinto pilar do espírito, conhecer a capacidade de agressividade e introspecção do seu paciente. Nós conhecemos bem isso porque mapeamos aí o Yang, que é o que aquece, o que dá praticidade, objetividade, e o Yin, que é o que resfria, dá sensibilidade e forma matéria. A medicina chinesa conhece a fundo o que desintegra e o que materializa, a força que aquece, a força que esfria. E esses dois, em conjunto, dão as milhares de manifestações do corpo, e você vai ver isso na introspecção e agressividade do seu paciente. Teu paciente percebe os medos, as tristezas, ele gosta de ficar sozinho, ele se conhece, ele percebe os próprios limites, as próprias fragilidades, e isso vai interferir na capacidade dele ter uma agressividade positiva. O que significa, Raquel? Vamos lá. O paciente sabe dizer não, ele sabe se impor. Perceba que a agressividade vai estar ligada aos outros pilares do espírito, autoestima, autoconhecimento, mente. Uma pessoa agressiva pontualmente, ela é forte, sabe dizer não, sabe se impor, tem uma boa autoestima, não faz tudo só pelo outro, ou ela é permissiva, deixa o outro invadir. Quem não sabe lidar bem com a agressividade, com a introspecção, perde a sensibilidade, a capacidade de amar, de servir, de perdoar. Depende, porque aqui dentro da agressividade, da introspecção, estão todos os sentimentos. Para fechar esse conceito, a capacidade de se emocionar dá um espírito límpido, puro. É fundamental o paciente saber sentir para que ele saiba perceber. É imprescindível esse autoconhecimento para que ele possa ir para dentro e ir para fora com naturalidade. A saúde física, mental e espiritual, que é essa percepção, depende do recolhimento e da expansão.
Hoje é muito comum você se defender, o seu paciente se defende daquela violência ativa, que é a pessoa que grita, que berra, que é aquela agressividade que você enxerga. Mas cuidado. Atenção que eu vou falar agora. Quando for analisar o seu paciente, saiba que existe uma violência passiva. Pessoas que fazem mal, agridem o outro com carinho, falando baixo, com suavidade. A violência ativa é mais fácil do paciente perceber, mas ele pode ser manipulado. A violência passiva é aquele que age com suavidade, mas fazendo mal. Age mostrando que é o amor, mas na verdade é uma atitude invasiva, sem respeito, e às vezes vem na palavra doce. Vários perversos negativos são dóceis e falam baixo. Identificar esses 5 pilares do espírito do seu paciente é diagnosticar. E quando você fechar esses 5 pilares no seu diagnóstico, você vai concluir o espírito suave, forte, né? O forte não é o agressivo, o forte é o que está no meio do caminho. Espírito fraco, espírito excessivamente agitado, e isso vai contribuir com o seu diagnóstico. Esses 5 pilares para fechar o vídeo e para que você utilize de uma forma mais clara, quando você fecha o diagnóstico, você percebe o divino que está no coração do seu paciente. Isso é medicina tradicional chinesa. Nós tratamos o espírito que nós fortalecemos esse ser individual único, diferente de 7 bilhões e meio de habitantes, que é o seu paciente. Quando você traz ele para o interior, para o coração, fortalecendo o divino que existe dentro de nós, essa é a base do taoísmo, você intensifica a autoestima, o autoconhecimento, as emoções e toda a decisão do seu paciente. Lembre-se que você pode tratar incontinência, depressão, dores, insônia, dezenas de enfermidades crônicas, utilizando o diagnóstico. Mas mais importante de tudo é saber que você trata um espírito. Gratidão! Se esse vídeo gerou valor, se foi importante para você, compartilhe com o maior número de pessoas possível. Toque esse sininho que você vai ser notificado com conteúdo novo. Assista os 3 vídeos da série, que eu tenho certeza que esses 3 segredos básicos podem fazer diferença para a sua vida, assim como fez para minha e para centenas de outros profissionais que eu já pude, com muita gratidão, orientar.